Se a gente ainda não se conhece, meu nome é irmão Cristiano, sou irmão religioso aqui da Ordem da Santa Cruz, sou natural de uma cidade do interior de São Paulo chamada Presidente Prudente. É uma cidade muito calma. E hoje o nosso tema, a gente vai conversar um pouquinho sobre o quarto segredo que Carlo Acutis nos deixou, que é: leia todos os dias uma passagem da Sagrada Escritura. Como religioso, isto para mim é relativamente fácil, por assim dizer, porque todo o meu dia está organizado ao redor da Sagrada Escritura. E é assim com muitos religiosos, Muitos religiosos têm o seu dia em torno da Sagrada Escritura, especialmente na oração da liturgia das horas, que consiste em ir na igreja em determinadas horas do dia, manhã, tarde, noite, e algumas duas ali, para rezarmos os salmos, hinos, lermos um breve trecho, às vezes um pouco maior, da Sagrada Escritura. E depois, como religioso, tem a Santa Missa, tem a homilia, tem a oração pessoal. Então, para nós é um pouco mais fácil, mas eu sei que aí, na correria do dia a dia, às vezes pode ser bem difícil para você arranjar um tempinho para ler a Sagrada Escritura. Mas eu sei que você consegue, tenho certeza. Mas uma coisa que eu e você precisamos, eu que estou envolto nesse ritmo com a Sagrada Escritura, e você que às vezes está tem outras dificuldades, outros trabalhos, nós precisamos pedir muito a ajuda de Deus, porque sem Ele nada a gente consegue fazer. A gente precisa da ajuda de Deus para tudo. E especialmente precisamos pedir que Deus nos ajude a compreendermos mais a grandeza da Palavra de Deus, como Carlo Acutis conseguiu compreender. E por isso, com certeza, ele pode nos dizer que um dos segredos para alcançarmos a santidade é justamente este contato diário, mesmo que por pouco tempo, mesmo que seja pequeno. Por isso ele fala, lê um trecho da Sagrada Escritura. Precisamos pedir a Deus para que a gente possa crescer nessa compreensão, entender essa importância. E por que é tão importante ler a Sagrada Escritura todos os dias? E como fazer isto de uma forma mais frutuosa? Essas perguntas são, então, o tema de hoje. Vamos lá. Por que é tão importante ler diariamente uma passagem da Sagrada Escritura para alcançar a santidade? Bom, tem várias razões, vários motivos, mas quis aqui elencar 2 fáceis, mais ou menos, que eu quis falar. Porque a gente tem que escolher alguma coisa, não dá para falar tudo. E a primeira razão, o primeiro motivo de por que é tão importante é que a palavra nos limpa, nos purifica. Jesus Cristo falou no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, falou para os apóstolos: vós já estáis limpos, por causa da palavra que vos tenho falado. De alguma forma, a palavra de Deus, esse contato com a palavra de Deus, vai nos purificando. Tem também um Salmo 119, que fala como um jovem manterá puro o seu caminho. Justamente
observando a palavra de Deus. E por isso, esse é um dos motivos que é tão importante a leitura da Sagrada Escritura. Precisamos dessa constante purificação nas nossas vidas. E um segundo motivo, segundo e último, é que quando lemos a Sagrada Escritura, nós damos ouvidos ao próprio Deus. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. É o ser mais sábio que existe. Já faz séculos que nós estamos estudando a criação, tentando entender como as coisas funcionam, tentando dominar a natureza, criar técnicas. E Deus criou tudo isso. E é incrível ver que, desde a grandeza do universo até a simplicidade de uma flor, a criação tem uma complexidade tão grande que nós mal conseguimos explicar uma flor. E possivelmente a gente não vai conseguir explicar plenamente todos os fenômenos, especialmente ligados com a vida. E este Deus que criou tudo isto quis falar com a gente. E Ele escolheu um povo especial, foi educando este povo através dos profetas, e aí foi surgindo a Sagrada Escritura. Mas quando chegou na plenitude dos tempos, o próprio Deus se fez homem. Deus se fez homem e viveu como um de nós. Passou alguns anos de sua vida, podemos dizer assim, no anonimato, né? Mas depois, nos últimos 3 anos, começou sua vida pública. E este Deus veio nos ensinar muitas verdades. Verdades que nós precisamos conhecer. Deus revelou verdades que nós nunca poderíamos chegar a conhecer pelo nosso esforço. E conhecer estas verdades é de uma importância sem igual, porque essas verdades são verdades eternas. Elas têm a característica de eternas, de eternidade. Como diz a Sagrada Escritura em Marcos 13, 31, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Eu não sei você, eu já estudei bastante, né? Então, sei lá, desde sempre eu estou estudando aí, né? Continuo estudando e vou continuar por um bom tempo. Mas boa parte desse conhecimento que a gente adquire na escola é um conhecimento para esta vida, um conhecimento passageiro. Depois que a gente morrer, assim, muitos desses conhecimentos não vão ter serventia alguma, né? Não que não seja importante estudar, é importante estudar, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente passa grande parte da nossa vida estudando coisas que são passageiras. E nós precisamos dar uma importância ainda maior para conhecermos aquilo que é eterno, aquelas palavras que não vão passar. A palavra de Deus nunca passará. Ela é eterna, pois se identifica a palavra, que é o Verbo, se identifica com Jesus. E por isso,
Nós não somos uma religião do livro. A palavra de Deus é viva. Como lemos no início do Evangelho de São João, a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra que Deus nos falou é o próprio Jesus Cristo. Jesus é a palavra que Deus queria nos dizer. E nós não podemos ignorar as Sagradas Escrituras, porque assim nós iríamos ignorar o próprio Cristo, o próprio Jesus, a palavra encarnada. Um episódio muito conhecido no Evangelho é o episódio de Marta e Maria. Jesus chegou na casa de Marta e Maria e Marta ficou meio assim desesperada, né? Cheio de coisa para fazer. Muitas mulheres ficam assim, né? Eu acho que, não sei. E ela começou a se preocupar, talvez tinha alguma coisa limpa, teve que limpar rapidinho, veio fazer comida. E quando ela chegou diante de Jesus, ela viu que Maria estava ali sentada aos pés de Jesus, ouvindo aquilo que ele tinha a dizer. Sempre que a gente para o que estamos fazendo, damos assim, um tempo nas nossas distrações, reservamos um tempo, mesmo que pequeno, para ler uma passagem da Sagrada Escritura, nós estamos fazendo como Maria. Estamos nos colocando aos pés de Jesus, escolhendo a melhor parte, aquela que não nos será tirada. Agora, como fazer esta leitura na prática? Como a gente pode fazer isto da melhor forma possível? Temos 3 opções aqui. 3. A primeira podemos fazer uma leitura corrente, simplesmente. Então a gente estipula uma quantidade, um tempo escolhemos um tempo do nosso dia e lemos um capítulo, uma página, ou lemos por 3 minutinhos, por 5 minutinhos, por 7, segundo suas possibilidades. Essa é a primeira opção, também a mais fácil. E é claro, dando atenção às partes mais fáceis de compreender da Sagrada Escritura, de maneira especial os Evangelhos e o Novo Testamento como um todo. A segunda opção, que é uma opção que muitos irmãos aqui no mosteiro fazem, é acompanhar a leitura diária. Então, eles têm um livrinho chamado Missal. É possível conseguir também em aplicativo no celular, acho que é a parte mais fácil, ou algumas editoras fazem um livro pequeno, acho que mensal, com as leituras do dia. Também falando do santo do dia, é muito interessante pensar nessa possibilidade. E se você quiser, assim, fazer isto, né? Então é simplesmente adquirir isto, né? Um desses meios, ler primeiro a leitura, o Evangelho, o Salmo e o Evangelho. Se por acaso você quer dar uma certa incrementada nisso, você pode ainda ler o Evangelho um pouco antes de dormir, o Evangelho do dia seguinte, para já ir mexendo ali na terra do nosso coração, né? E se você quiser incrementar um pouquinho mais, no dia seguinte você ainda assiste uma ótima homilia diária. Deve ter várias aí na internet. Eu
não conheço tantas, conheço só do Padre Paulo Ricardo, que é fantástica, mas isso daria, vamos dizer, fecharia com chave de ouro, né? Nós aqui temos, né, a gente vai na missa diária, então muitos dias nós temos homilia, nem sempre, mas isso seria uma coisa muito bonita de termos, para termos este contato diário com a Palavra de Deus. E a terceira opção é fazer as duas, né? Quem está mais animado pode fazer as duas juntas. Então, acompanhar a liturgia diária e, ao mesmo tempo, fazer a leitura corrente do Novo Testamento, da Sagrada Escritura inteira. Mas, tem sempre um mas, né? Uma das dificuldades que a gente tem, que a gente precisa realmente enfrentar, é a questão da compreensão das palavras da Sagrada Escritura. A gente quer compreender bem, é claro, a gente quer ler e conseguir entender aquilo que Deus quis passar para nós. A gente não quer entender errado. E aqui nós precisamos falar de alguns subterfúgios, aí, algumas dicas para a gente conseguir entender melhor a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. E a principal delas, não a principal, a primeira delas, a primeira dica é o seguinte: a igreja viu que a gente ia passar certas dificuldades nisso e fez um livrinho, né? Um livrinho assim pequeno, não é tão grande assim. 2 anos você lê. 2 anos já tranquilo você lê. Nesse livro nós encontramos a doutrina cristã, a doutrina católica, de uma maneira muito bem explicada, sistemática, né? E é muito importante a gente ler, ou pelo menos, quando a gente tiver alguma dúvida, a gente procurar no Catecismo da Igreja Católica a resposta, porque neste livro a Igreja toma o tema da revelação, aquilo que Deus nos revelou, e coloca de uma maneira bem orgânica, bem sistemática, para que a gente possa ter uma maior sobrevisão de tudo aquilo que Deus nos revelou. Isso é um trabalho, assim, tem 2000 anos de trabalho aqui, né? Só que é enorme. E também, às vezes, a gente pode encontrar um outro termo um pouco difícil de compreender. E a Igreja, como uma grande mãe, nos fez um resumo. E este é o resumo do Catecismo. E isso dá para ler tranquilamente, né? Isso vale muito a pena ler até junto com a leitura da Sagrada Escritura. O compêndio do Catecismo da Igreja Católica, ele tem perguntas e respostas. Ele apresenta os temas segundo perguntas e respostas. É muito objetivo, muito direto, muito interessante. Mas ele tem 2 concorrentes. Um é o Yucat. O Yucat é mais para a juventude. Vale muito a pena dar uma olhada nele. Ele tem muitas fotos. Para quem gosta de foto, esse aqui vale a pena. E é isso. E tem o segundo concorrente, que é o Catecismo de São Pio X, Papa, né? Fantástico. Uma leitura muito boa para fazer. E quis falar sobre essas leituras porque elas vão nos ajudar a compreender cada vez melhor a Palavra de Deus. E isto é muito importante, porque a gente não quer entender errado aquilo que Deus nos falou. Um segundo ponto
que nos ajuda a compreender melhor a Sagrada Escritura é justamente unir a leitura e a oração, a fim de que se estabeleça um colóquio entre nós e Deus. Quando a gente lê a Sagrada Escritura, a gente escuta aquilo que Deus está falando para nós naquele instante. E quando a gente reza, a gente responde a Deus, a gente dá a nossa resposta para aquilo que Ele nos falou. E o terceiro ponto que nos ajuda a compreender melhor a Sagrada Escritura é justamente o exemplo de Maria. Ela guardava em seu coração aquilo que ela via de Jesus Cristo, da Palavra de Deus, do Verbo encarnado. Seguindo o seu exemplo, quando nós lemos, seja acompanhando a liturgia diária, seja fazendo a leitura corrente da Sagrada Escritura, depois que a gente termina esse momento, sempre tem uma luz, um versículo que sobressai, às vezes uma palavra que nos toca, e isto nós precisamos guardar no nosso coração e levar durante o nosso dia, meditando sempre nesta palavra. Por isto, este segredo é tão importante, esse segredo que Carlo Acutis nos deixou, porque através da leitura diária, desse contato diário com a Sagrada Escritura, nós vamos plantando sementes em nosso coração. E Deus, em seu poder e em sua graça, vai fazendo que essas sementes que nós plantamos germinem, cresçam e deem muito fruto, e frutos eternos. Para encerrar, eu gostaria de ler uma passagem de São Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 25. Sede praticantes da palavra, e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele, porém, que se debruça sobre a lei perfeita, que é a lei da liberdade, e nela persevera, não como um ouvinte distraído, mas praticando o que ela ordena, será feliz naquilo que faz. Deus lhe pague pela paciência e até a próxima.